Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história grega. Hoje a gente acaba esse pedaço de história da literatura, depois a gente só vai voltar para a literatura com o dramático, né, da democracia ateniense. Isso vai ser alguns vídeos mais para frente. Mas a poesia grega, então, falar da poesia lírica, né? A poesia grega como um todo, geralmente ela era acompanhada por instrumentos, né? Tanto que a lírica é porque ela era, a princípio, acompanhada por instrumento, pela lira, né? Exceto os rapsódios, que aí eles só declamavam a poesia sem instrumentos, tá? Mas em geral, a poesia grega ela era acompanhada por instrumentos musicais, o que faz com que a história dela esteja ligada às tradições da origem da música. Mas essas tradições não são confiáveis, né? Então, por exemplo, a lira, os gregos achavam que tinha sido feita por Terpando, Terpandro de Lesbos no século VII, mas as escavações encontraram a lira no Minoico tardio, que é pelo menos antes de 1075. Então, dá pelo menos, no mínimo uns 300 anos de, de diferença, né? Na verdade, pelo menos uns 400, acho que dá para falar, né? Então, mais de 300 anos de diferença entre o que os gregos achavam que tinha sido a invenção da lira e quando a gente sabe que já tinha lira, né? A flauta também seria de origem da Frígia, que os gregos achavam que era uma novidade do século VIII, mas também já era presente no grupo minoico, né? Quanto à flauta, o autor atribui esse erro ao fato de que com a colonização, a expansão grega para a Ásia, né? Ali a Ásia Menor, eles entraram em contato com os frígios e os lídios que tinham instrumentos mais tonificados. Isso causou uma mudança muito grande na, na música grega, né? Então a flauta passou a competir em igualdade com a lira, e então os gregos viram esse momento de crescimento de importância da flauta como sendo o momento da criação, né? Então ele dá o exemplo aqui da disputa entre Apolo e o flautista lídio Marzias, que esse é um mito, né, de que esse cara Marzias encontra uma flauta, na verdade seria um oboé duplo, né, os desenhos quando você vê ele tá tipo tocando duas flautas ao mesmo tempo, parece que é isso, né. Foi Atena que criou esse instrumento, ela joga esse instrumento fora, ele pega, né, esse instrumento, começa a tocar, fica famoso, e ele desafia Apolo, né, que tocava Apolo, sempre foi associado à lira, apesar de que quem inventou foi o irmão dele, Hermes, né? Mas eles fazem um acordo, porque Hermes tinha roubado o gado do Apolo, e para pedir desculpas, né, ele entrega a lira como um presente, né, que ele tinha feito. Então, o Apolo é sempre ligado à lira, né? Então tem uma competição, aí os mitos variam, né? Às vezes falam que apesar do que Marcias fez, todo mundo defendeu Apolo, porque Apolo era um deus, ou que Apolo virou a lira de cabeça para baixo e começou a tocar a música, mesma música que antes, e Marcias não podia fazer isso, né? Era um concurso, não sei se falei direito, uma disputa, um concurso, tinha jurados, né? E outros falam que Apolo começou a cantar junto com o tocar da lira, né? Isso todo mundo achou muito incrível, né? E o Marcias ficou bravo porque ele falou: "Ah, você não pode cantar, era uma competição de instrumentos, né". E o Apollo dá o argumento duvidoso de que ele estava fazendo a mesma coisa que o Marcias estava fazendo com a flauta, né, o que não é exatamente verdade, né, mas de qualquer forma o Marcias é esfolado. Esse é o final da história, ele desafiou os deuses, a rubris dele, ele é esfolado, né. Tem até um quadro de um espanhol famoso, que é Apolo e Marcias, né, mas, então esse mito seria justamente uma representação desse momento em que a lira e a flauta estão competindo de igual para igual, né. Então os próprios poetas eram quem compunham as melodias para os seus poemas e ficaram para a gente apenas os poemas, mas segundo o autor do texto, ele diz que a gente não precisa conhecer a música para entender a poesia, porque essa estava subordinada. A música estava subordinada à palavra, então o que importa mesmo é a palavra, a música não era tão importante assim. Então, um dos primeiros caras que aparece pra gente é o Terpandro de Lesbos, que não temos poemas inteiros dele, isso é sempre muito comum, né? E muitas coisas que são atribuídas a ele é duvidoso, né? Também é algo que acontece bastante. Então ele diz: seu nome vive na glória refletida para trás de dois poetas que fizeram de Lesbos uma ilha, escrevi olha, uma ilha famosa. Seriam Alceu e Safo, né? Alceu era um soldado, defensor da antiga oligarquia, mas sobretudo um poeta da bebida.
E então em tudo ele encontrava motivo para beber, é isso que o autor diz dele, né. E de mais importância é Safo, acho que em português a gente escreve com um F, em alguns lugares com 2 Fs, né, então acho que eu me confundi por isso. Mas assim como Alceu, ela também foi exilada, porque Alceu também foi exilado, tá, mas, ela foi exilada por problemas políticos, a gente não sabe quem é o marido dela, né, que provavelmente é o motivo pelo qual ela foi exilada é por causa do marido, né, mas, ele diz que os descendentes dela ainda eram conhecidos no século IV, então ela realmente ficou bem famosa, né. Então após o exílio, provavelmente enviuvada, ela voltou para a ilha de Lesbos, criou uma escola para ensinar música para garotas. Tá vendo, né, mulher, Lesbos, você tá entendendo que vai chegar, né. Mas na poesia, aparece o sentimento que ela tem por elas, mostrando a tristeza de quando algumas delas que ela amava vão embora para se casar. Então, em geral, todo mundo sempre atribuiu isso ao lesbianismo mesmo, né, um sentimento amoroso mesmo, erótico mesmo, né. Não alguma coisa, hã, platônica, por assim dizer, né, mas ele fala bastante de Safo, porque tem bastante coisa dela, né, mas também a gente tem Anacreonte de Teos, que ele não é menos famoso que os poetas de Lesbos, ele era um desses poetas que não levavam a vida a sério, escrevendo canções sobre vinho, mulheres, e ele tem o lugar dele na corte. Esses caras geralmente ficam na corte dos reis e dos tiranos, né. A gente conhece pouco da sua poesia, mas aquilo que os estudiosos do século 17 e 18 chamaram de poesia anacreôntica, né, em homenagem a ele, Anacreonte, é um conjunto de poemas escritos por imitadores, provavelmente 5 ou 6 séculos após sua morte. Mesmo essas imitações são boas, né, são, como o autor diz, graciosas, mas pertencem a uma época de poesia artificial e a uma atmosfera social muito diferente daquela do palácio de Polícrates, que é onde o Anacreonte provavelmente trabalhava, né. Aí a gente vai para a poesia de coral, que as peças mais antigas de coral são do final do século VII, mas as poesias provavelmente são muito antigas, porque os peãs, que eram hinos cantados a Apolo, assim como Hã, eles já têm citações antigas. Os peãs são citados já por Homero, né, mas também havia os hinos de procissão e as lamentações pelos mortos, todos que envolviam poetas e cantores treinados. Então Homero nos fala dos peãs e o ditirambo, que foi associado a Dionísio, mas a gente não sabe se originalmente ele era conectado ao culto de Dionísio, tanto porque acho que Dionísio é um deus que veio bem depois, né, na história grega, né. Mas ele era muito mais antigo do que os gregos achavam, sendo mencionados pelo próprio Arquíloco, né. O primeiro vestígio da poesia coral organizada vem de um cara chamado Alcman, que é um poeta lídio, que foi chamado para Esparta, onde ele, escrevia no dialeto local e ele era responsável por treinar as moças que cantavam e dançavam nos festivais religiosos. Então ele compunha os poemas, que são as chamadas Parteneia ou virginais, né. A gente tem um desses poemas mais ou menos, intacto de um papiro que foi encontrado em 1855. Então o poema seria composto de 10 estrofes e, ao que se especula, tinha 10 cantoras, que elas dividiam em 2 semicoros, né. Na verdade é uma competição entre seria um coro que está meio que encenando uma competição. Então tem a das 10 cantoras, tem a primeira e a segunda, as mais importantes, né, e cada uma delas vai liderar um semicoro de 5 cantoras. Na verdade esses coros ficam, hã, elogiando a líder deles, né, é um negócio bem meio estranho, assim, né, mas são a Regicícora e a Agido, e aí termina com a vitória da Ragessícora. Eu estava vendo um podcast recente, de 2009, sobre Esparta, né, e essa Edith Hall, que é uma historiadora inglesa atual, né, ela disse que eram festivais para Artemis, né, mas era para antes das mulheres espartanas se casarem, né. E era um festival de passagem para a vida adulta, então ela vê isso como um festival em que tem uma certa estimulação sexual para antes do casamento, para as mulheres chegarem para o casamento já estimuladas, né, nesse sentido, porque Esparta tinha um problema grave de populacional, né, então tinha que sempre estar estimulando a reprodução, né. Então, apesar da tradição atribuir a poesia lírica aos dórios, é provável que esse seja um costume pré-dório. A gente vê isso pelo fato do eolismo de muitos cantores líricos, né, que os dórios chegaram lá, tomaram, né, mas já tinha isso antes, isso continuou através do domínio dório, né.
Então a gente tem um nome também importante que é Estesícoro, que ele marca um momento novo na poesia lírica, em que ele introduz a ideia de que o canto lírico deveria tomar o lugar da narração épica como veículo da narrativa. Então a gente estava com os rapsodos de um lado, hã, ali sem acompanhamento musical, narrando os épicos gregos, né, as guerras, essas coisas, e do outro lado tinha a poesia lírica, né. E esse Tessícoro, ele vai justamente meio que juntar as 2 coisas, né, ele vai: "Vamos fazer poesia lírica cantando, ah, os poemas épicos", né. Então por isso que ele aparece o nome dele às vezes está ligado a Homero, né, porque justamente ele está fazendo na lírica o que os mesmos temas, as mesmas ideias que Homero estava fazendo na épica, né. Então o efeito da poesia de Stesícoro foi dar às narrativas épicas o lugar proeminente nas composições de Píndaro e Baquílides. Realmente tem Simoníades, da ilha de Quéos, imagino se pronuncia Quéos, né. Hã, Sobreviveram poucos espécimes da sua poesia, muitos deles fragmentários, e outros foram atribuídos erroneamente, né, você vê que isso é bem comum. Ele viveu as guerras persas em 476, ele já estava com mais do que 80 anos, né, devo ter colocado errado, que já com 100 anos até, né. Ele se gabava de haver vencido 56 competições literárias, né, tinha que ser uma por ano, né, assim, essas deveriam ser anuais, né, porque se ele tinha 80 anos na época e ganhou 56, essas competições têm que ser mais ou menos anuais, né. Pode ser que tivessem várias competições em várias cidades diferentes, né, ao mesmo tempo, então ou assim, às vezes num ano, várias competições em várias cidades, né, então dá tempo de ganhar tudo isso, né. Mas eu achei legal porque ele tem a gente tem versos de um hino que ele escreveu em honra aos espartanos que morreram nas Termópilas, ele fala assim: "Renomada foi sua fortuna e belo seu destino. A tumba deles é um altar. Ao invés de lamentos, eles têm lembrança. Ao invés de pena, louvores. Sua mortalha é tal que nem a decomposição, nem a vitória do tempo irão tocar, pois eram homens valentes e seu cemitério tomou a glória da Grécia por companheira. Disso Leônidas, rei de Esparta, é testemunha, que deixou um grande memorial de valor e glória eternos, né?" Então é justamente isso, que é quando você pensa na Grécia, né, tirando, claro, filosofia, literatura, mas você lembra sempre das Termópilas, né, então eles realmente tomaram a glória da Grécia por companheiras, seria em inglês ele fala inmate, né, que é uma pessoa que mora com você, né, mora no mesmo lugar que você, então a a glória da Grécia mora junto com o cemitério onde eles estão, né, lá é a morada da glória da Grécia, é o cemitério onde estão enterrados os guerreiros de Esparta, né. E, o tempo já passou, o quê? 2.500 anos e todo mundo sabe, né, dos espartanos. Então a mortalha, né, da mortalha é a roupa com que você vai ser enterrado, né, uma roupa com um véu com que você cobre o defunto, né. Então nem a decomposição, nem a vitória do tempo conseguiram tocar, né, então realmente é muito verdade isso. Então ele diz sobre esses versos, né, para a época em que foram escritos, o estilo desses difíceis versos é notável. Poderia se imaginar um discípulo de Górgias, né, que era um retórico ateniense também, né. Só coloquei por curiosidade, eu não sei muito sobre Górgias, né, mas ele menciona Píndaro, ele fala muito de Píndaro no livro, né, que Píndaro nasceu em 522, próximo a Tebas, em uma família nobre e importante. Podemos acompanhar seu desenvolvimento durante 50 anos, pois temos poemas datando desde 498 até 446. Pelo que ele falou, os registros, né, dos poemas de Píndaro dão vários volumes, né. Sua característica é o estilo grandioso, com o defeito de mudanças bruscas que exigem demais da atenção do leitor. O Carpo fala do Píndaro ter esse estilo grandioso, que ele era tanto que ele era de uma família nobre, né, que foi muito difícil vários tentaram imitar Píndaro, mas não conseguiam, né. Ele escrevia, acho que não fala aqui, né, mas ele escrevia muito poemas para os vencedores dos Jogos Olímpicos, né, então tem aquela coisa religiosa da vitória, então é muito nobre, assim, então é bem interessante. Então a gente tem também o início da literatura em prosa nessa época, ali pelos meados do século VI, começam a aparecer mentes que saem da mitologia e teologia para a filosofia, né, mais para a razão, assim. Então seria a alvorada do racionalismo sob influência de ideias vindas do leste e do Egito, né. Um sinal externo e formal desse movimento é a aparição da literatura em prosa primeiro da Jônia. Então, os mais influentes prosadores da Jônia, o mais influente é Hecateu de Mileto, né, Mileto é na Jônia, que era um estadista e viajante,
Ele deu origem a uma série de autores que buscavam validar e coordenar as tradições genealógicas locais com as informações dos antigos poetas. Então eles vão reunindo um monte de coisa, de onde que veio tua cidade, quem foi o cara que fundou aqui, porque era filho desse cara que não sei o quê, é aquela coisa meio mítica, assim, então eles vão juntando tudo, tentando encaixar uma coisa com outra, ver: "Espera, isso aqui deve estar errado, isso aqui não é bem assim", né, e o autor diz que o trabalho deles, tem valor de antiquário, né, uma coleção de conhecimento, mas não tem valor literário, eles não estão preocupados com a beleza, né, do estilo. E ele deixa com a pergunta no ar, né, dizendo que provavelmente ele concorda, de que a literatura de prosa na Grécia veio por influência da literatura, estrangeira, né, então os gregos passaram muito tempo sem ter prosa, e só quando eles entraram em grande contato com outras civilizações que eles começaram a escrever em prosa. Então a prosa seria uma influência estrangeira sobre os gregos. Beleza, galera? É isso por hoje, espero que tenham gostado. Pode, se puder, por favor, curtir, comentar, compartilhar. Até a próxima.